aí, turminha? Beleza? Então, nós vamos para a parte 2, a nossa aula de ciências, né? Nossa aula de revisão. E hoje nós vamos revisar sobre o equilíbrio termodinâmico e também sobre as máquinas térmicas, que a gente foi vendo nas outras aulas. Então, vamos lá à questão do equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio termodinâmico, ele ocorre, né, quando as propriedades como massa, volume, temperatura e densidade, também pressão, não se alteram com o passar do tempo. Lembra do exemplo da bola? Eu dei desde a primeira aula, né? Aquela bola está parada em um determinado gramado e está ocorrendo ali sobre aquela bola, né? Força da gravidade, força de sustentação do solo, faz com que ela fique parada, e ali nada está ocorrendo. Está tudo em perfeito equilíbrio. A gente chama, então, isso, né, de equilíbrio termodinâmico. Porque a temperatura da bola e a temperatura do ambiente, né, estão em equilíbrio térmico. Também vai ocorrer o equilíbrio mecânico, devido a ela não estar se movendo. Então, tudo isso vai formando esse equilíbrio termodinâmico. E aí a gente a gente foi vendo, né, também a questão do funcionamento das máquinas térmicas, que ocorre basicamente como nesse experimento aqui, né, onde foi colocado uma determinada quantidade de detergente numa seringa e fechada, a ponta dessa seringa foi vedada e ela foi submetida a uma determinada temperatura, né? Foi colocada em uma água morna e aí foi vendo que o êmbolo, né? Aquela pecinha da seringa, ela foi subindo na medida que ia sendo esquentado, e aí na medida que retirava dessa água quente, que ia esfriando, ele voltava para o lugar. Ali houve uma expansão devido à temperatura, o ar expandiu ali dentro e ele se moveu. Então esse princípio foi usado na criação das máquinas térmicas. Lembra lá como eu falei do funcionamento de uma máquina térmica? Existe numa máquina dessas, né, uma fornalha, onde essa fornalha é sempre mantida ali, colocando carvão para que ela fique sempre o tempo todo acesa. Aí, o que acontece com essa temperatura, ou com essa fornalha? Ela vai formar esse calor todo dentro da máquina. A água que está colocada em um reservatório, ela vai evaporando. Esse vapor da água, ele passa por esse cilindro. Esse vapor acaba empurrando esse pistão que vai fazer com que a roda se movimente, né? Por meio de engrenagens e tudo. E aí o que é que acontece? Essa água ela vai sendo esquentada, ao mesmo tempo que ela passa por esse cilindro, ela vai sendo esfriada. Então, ela faz com que o ar expanda e volte, vai e volte, fazendo com que esse pistão faça esse movimento sempre, fazendo com que a máquina se mova. E aí a gente vai ver também a questão da evolução das máquinas térmicas. Vocês lembram que eu dei toda essa explicação falando dos períodos, né, de cada revolução industrial, né? Essa revolução industrial ela começou lá por volta do século XVIII, teve início, né, na Inglaterra, mas logo se expandiu para todo o mundo, né? Essa revolução, na verdade, não foi só uma, foram 3 revoluções, e aí cada ano, assim, cada parte dessas evoluções, a gente foi vendo como as máquinas térmicas foram evoluindo até chegar no que a gente tem hoje, ok? Então, na primeira revolução industrial, nós temos em 1968, né, a criação de Thomas Savery, que era um motor que ele retiraria a água que ficava acumulado nas minas de carvão, ficava ali água acumulada e precisava ser retirada. Só que essa máquina dele tinha, né, pontos negativos e que acarretou no seu desuso. Trazia prejuízo, gastava muito carvão,
esquentava muito, então ficava aquele calor todo lá e era muito complicado. Então, em 1765, o James Watt ele cria uma máquina com essa mesma função da de Thomas, né, de retirar a água lá das minas, a água acumulada, só que de uma forma mais eficiente e econômica, né? Onde ele criou uma máquina até mais sofisticada, onde não gastaria-se tanto carvão, não gastaria tanto e nem esquentaria tanto. Ou seja, era uma máquina evoluída, digamos assim, em relação ao do Thomas, e mais funcional, né? Que aí foi um boom, né, para a questão dos motores a vapor. E ainda durante a primeira revolução, né, o Edmond, em 1785, ele criou o primeiro tear. Ele era utilizado nesse tear o mesmo princípio, né, que é o motor a vapor, que é fazendo esse movimento, e aí o tear ia sendo, não ia precisando mais que a pessoa tivesse ali o tempo todo com a mão, né, empurrando, ia fazendo esse movimento no automático. E lá em 1804, o Richard ele criou aquele que foi basicamente a primeira locomotiva, né? O primeiro motor de uma locomotiva a vapor. Só que, né, tudo que foi sendo criado na primeira revolução trouxe também alguns malefícios, como maior exploração das florestas, né? Então teve uma maior redução de áreas de mata para retirada de carvão, porque essas máquinas a vapor precisavam de muito carvão. Principalmente uma locomotiva, se fosse fazer uma viagem longa, tinha que ser todo momento ali abastecido com carvão, né? Então teve, né, essa questão das florestas, né? Um maior aumento na derrubada de árvores, retirada de árvores para a produção de carvão. Essa produção de carvão que gera fumaça, né? Na queima ali, então uma certa poluição do ar já naquela época. Devido, né, à automatização também foi gerando desemprego nas indústrias, principalmente no tear, né, o tear já não precisaria mais daquela pessoa movimentando ela ali, já fazia aquilo sozinho. Então teve esses prós, teve os prós, mas também tiveram esses contras. E aí já na segunda revolução, né, em 1856, o Bessemer ele criou uma espécie de tanque e ele fundiria, né, o ferro ali, formando a liga metálica. E essa liga metálica foi um boom naquela época, né, para as indústrias de construção civil, né, de máquinas também. E já não utilizariam o ferro puro, porque o ferro, com o passar do tempo, ele vai enferrujando, vai dando aqueles problemas. E o metal, né, essa liga metálica, ela já é mais resistente contra ferrugem, contra outros problemas. Então, deu essa evolução toda na indústria, né, na indústria de construção civil e entre outros. E em 1870 foi criado, né, o primeiro gerador elétrico. Gerador elétrico ele também, né, ainda era movido, é claro, aos motores, né, a vapor. E aí começou o fornecimento de energia elétrica. Inicialmente, o fornecimento era restrito às indústrias, né, alguns locais assim, mas com o passar do tempo, ela foi logo chegando aos lares, né, às residências, aí veio a questão da lâmpada, telefone, tudo naquela época assim. E aí já na terceira revolução industrial, onde foi realmente o ápice, né, da revolução, a evolução das máquinas, digamos assim, né, da evolução das máquinas, né. O Nicolaus, em 1870, ele cria primeiro o motor que não funcionava mais, né, a vapor, não precisava mais da queima do carvão, mas era um motor a gasolina, então já tinha esse diferencial.
E aí, em 1885, o Carl Benz ele criou o primeiro carro, inventou o primeiro carro, né? Esse carro já era movido a esse motor que o Nikolaus inventou, criou. E aí nós temos esse modelo, né, do primeiro carro, que até hoje é exposto no museu. E aí já mais recente, né, em 1930, foi criada a primeira máquina de lavar roupas doméstica. Essa máquina já era movida a energia elétrica, era ainda estranha, né? Mas aí as pessoas já podiam comprar a sua máquina de lavar roupa e colocar na sua casa. Em 1969, né, surge aí a internet, e a internet, né, possibilitou tudo que a gente vive até hoje, né? A internet naquela época era restrita, né, a grandes corporações, e aí com o tempo foi sendo levada para todo mundo. Hoje em dia você tem internet no celular, no computador, no tablet, no relógio, enfim. Em 1974, chega ao Brasil o primeiro carro movido somente a álcool. E é um grande benefício, porque o álcool é uma fonte renovável, pois ele é tirado da cana-de-açúcar, ele poluía menos que a gasolina, então trazia mais benefícios, aliás, do que a gasolina. E aí, em 2003, né, durante ainda a terceira revolução industrial, nós temos, né, a chegada ao Brasil da primeira máquina de impressora 3D. A máquina de impressão 3D foi um boom assim tão grande porque hoje, né, ela já não exerce somente aquela função inicial de criar bonecos, moldes, algumas coisas mais básicas. Hoje é criado para utilizar diversos tipos de peças, inclusive, né, na medicina é estudada a criação de órgãos artificiais por meio de uma impressora 3D. E no ano de 2017 é criada a geladeira com acesso à internet. Que aí também já é outro nível, né? Não é todo mundo que tem acesso a uma tecnologia dessa. Mas são geladeiras que ela tem acesso à internet, Wi-Fi, né? Onde aí muitas, por exemplo, essa que eu coloquei aí, né? Ela tem uma tela onde você vê informações como hora, temperatura, né? Do ambiente, como é que está aquele dia, se vai chover, se não vai chover, né? Questão meteorológica. Mas também você vê coisas que estão na própria geladeira, funções da geladeira, enfim. Né? Um grande passo na revolução das máquinas. Então você vê que ali desde o início, né, uma invenção do motor a vapor até hoje, as máquinas elas foram sempre passando por essa evolução. E aí, às vezes as pessoas podem até perguntar, mas a Revolução Industrial tem mais a ver com a disciplina de História. Mas também tem a ciência, né? Porque sem o estudo da ciência, sem os cientistas, não teria a possibilidade de ter sido criado todas essas máquinas que foram ajudando na Revolução Industrial. Então é isso, né? Essa foi a nossa revisão, nossa parte 2 da nossa revisão. Então realmente que vocês anotem, façam suas anotações, né, seus resumos aí, também pesquisem, se puder, né, pesquisar mais sobre o assunto e tudo. E é muita coisa que não vai caber em um vídeo desses, né? Um vídeo que tem 10, 15 minutos, enfim. Não vai caber tudo, então você pode pesquisar, fazer suas anotações para responder suas atividades. Ok? Até a próxima.